respeito da Casa Grande. Nós falamos a respeito, né, das capitanias. Agora nós vamos falar a respeito o quê? Da Casa Grande, do engenho, dos senhores de engenho. Ó, nós vamos falar o seguinte. A Casa Grande era a casa onde o quê? Né? O engenho, ele era onde produzia o açúcar. A sociedade açucareira era feita dos... A sociedade açucareira tinha os médicos, os padres, os engenheiros, tinha os feitores, tinha os mestres do açúcar, tinha o que refinava o açúcar, né, que deixava o açúcar limpo, que assim purgava, né, limpava o açúcar, os agregados, que eram pessoas que chegavam lá e falavam, olha, em troca disso, daquilo, eu vou trabalhar para os senhores. Tinha também os mestres de açúcar, escravos, os escravos faziam parte ali da sociedade açucareira. Então, se alguém te perguntar na sua prova do Enem a respeito da sociedade açucareira, o que você vai dizer? Olha, a sociedade açucareira é composta pelos engenheiros, padres, médicos, feitores, era pelos escravos, era pelos mestres do açúcar, pelos agregados, pelos os que refinavam o açúcar, que deixavam o açúcar limpo, né? Que eram os agregados, os purgadores. Esse nome às vezes me falta. A Casa Grande Senzala, a Casa Grande Senzala é o título de um livro relevante e polêmico. Gente, a Casa Grande, ela era a casa onde viviam os senhores e seus escravos. Ele tinha também capataz. Hoje em dia nós vamos dizer que eles seriam... tem o prefeito ali, o presidente da república, essas pessoas famosas, eles andam o tempo todo com o quê? Com segurança, guarda-costas, né? Aquele que guarda as costas do outro, aquele que guarda a vida. E os senhores de engenho, na época colonial, já tinha, gente, guarda-costas, já tinha os homens lá que ficavam ali com eles, com a segurança deles. Então, lá naquela época colonial, no século XVI, existia guarda-costas, né, que os senhores de engenho tinham. Os seguranças deles, os capatazes, naquela época era chamado de capatazes. Hoje, né, chamam de guarda-costas, hoje chama de seguranças, que são mais bonitos, né? E constituía também o centro administrativo de um engenho. Ali no engenho constituía o centro administrativo, onde administrava o engenho todo, que o engenho todo, aquilo tudo, né, que tinha ali a Casa Grande, as senzalas, a plantação, os escravos, tudo que tinha ali era o engenho. As senzalas, gente, era precariamente precária. A senzala era feita de quê? As casas eram feitas de telhado de sapê, né? E de barro, de telhado de sapê e de barro. E era assim, elas eram enfileiradas, uma perto das outras, eram assim, cada um tinha uma família. E ali viviam os escravos, né? E também tinha a Casa do Engenho, né? A Casa Grande tinha a Casa do Engenho. A sociedade açucareira tinha a Casa do Engenho. O que é Casa do Engenho? Aonde tinha os maquinários do engenho, né, gente? Tinha os galpões, aonde colocava aquelas... Não era o açúcar já refinado, o açúcar dentro da sacola, como a gente compra hoje. Era aqueles torrões de açúcar enorme. Então, aqueles galpões guardavam aqueles enormes torrões de açúcar, quadrados, pesados, dentro dos galpões. E a casa de purgar. Tinha a casa onde eles refinavam o açúcar, onde eles, assim, depois, né, que o açúcar ele era resfriado, condensado, ele era branqueado. Então, o purgador, ele deixava o açúcar branco, branquinho, né, que eram os escravos que faziam este trabalho, né, porque os escravos que sabiam fazer. A escravidão, o trabalho africano. Olha, gente, sabe por quê?
A partir do começo do século XVII, o colonizador foi buscar formas alternativas de trabalho, utilizando a experiência já havida no Portugal metropolitano e nas Ilhas Atlânticas. Optou-se pela escravidão africana, originando um lucrativo tráfico de escravos entre as costas da África e Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Gente, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, era onde que eles tinham vários escravos, eles vendiam esses escravos, eles compravam esses escravos lá da África, trocavam, sabe com o quê? Com armas, com tecido. Um escravo era trocado. E um escravo, sabe, você acha que o português ia lá na África e pegava esses escravos? Não, eram os escravos negros pegavam os outros negros, os inimigos deles. Os próprios negros pegavam eles, cativos, e trocavam, né, os negros inimigos com os portugueses, as outras pessoas, também os árabes, né? Uma época também teve eles, tanto que teve alguns negros que foram até capacitados em falar outras línguas, que sabiam mexer, muitos negros, com diamantes, com joias, porque os árabes sempre gostaram de joias. Pensa bem, os negros iam lá, pegavam os outros negros, igual aquele de José, lembra? Que os filhos de José ficou com inveja e foi lá, pegou José e vendeu como escravo? Dessa forma aí. Dessa forma aí. O negro, o que aconteceu com o negro? O negro ia lá, ficava inimigo lá de uma colônia de negro, brigava com eles, pegava eles e trocava em troca de quê? De arma, de tabaco e de o quê? De tecido. Aí você fala, poxa, tecido. Poxa, tecido também, gente. Naquela época era caro, né? E aí, os negros, eles saíam caro para os senhores de engenho, porque quem ganhava mais dinheiro é aquelas pessoas, os portugueses que iam lá e eles compravam, trocavam esses escravos. Mas quando eles chegavam aos senhores de engenho para vender, eles, né, ia lá, lavava os escravos, limpava eles para eles ficarem sadios, bonitos, e para vender. E era caro na hora de vender, dependendo dos dentes deles, dependendo do porte físico, se eles eram bonitos, se eles tinham leitura. Então, era desse jeito, né, que se fazia naquela época da colônia a expedição de escravos, vamos dizer assim. Agora, vamos falar por quê? Por que, gente, que eles pegaram e deixaram lá? E também, gente, os africanos também trabalhavam em outros cultivos agrícolas. Os africanos, eles não trabalhavam só com a cana-de-açúcar, não. Eles trabalhavam com arroz, eles trabalhavam com tabaco, eles trabalhavam com algodão. E mais tarde, eles vão trabalhar com a pecuária, porque os negros sabiam mexer com os bois, né? Dos bois tiravam o couro. Depois vocês vão ver depois que os bois, né? A pecuária foi, olha, depois que é maior do que a grande, né, do que a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar, ela era peso de ouro, ela valia mais do que o diamante, era peso de ouro, o açúcar. Também na criação de animais, no transporte, no comércio e no serviço doméstico. Vocês veem muitos filmes onde tinham negras e outros escravos que trabalhavam dentro das grandes casarões dos senhores, servindo, cuidando das crianças dos senhores. Algumas até ficaram grávidas dos senhores, né? Tiveram filhos dos seus senhores. E as senhoras ficavam tão bravas, tão enciumadas, porque as negras eram lindas, os senhores pegavam elas de pequena, e os senhores eram os primeiros homens delas. Os primeiros homens, eles adquiriam essas mulheres, né, na forma íntima, em primeiro lugar. Por quê? Porque ele achava assim, que ele era dono, né? Ele era dono o tempo todo deles. E aí essas senhoras mandavam quebrar os dentes dessas negras, e algumas negras ficavam assim, bem debilitadas, mandavam surrar essas negras, porque esses senhores tinham muita atração pelas negras, né, que eram lindas. Alguns negros inteligentíssimos, sabiam mexer com, né, com joias preciosas, porque alguns já foram para, né, para a Arábia, para outros lugares. E
Eles criavam animais porque lá na África eles estavam acostumados a criar a pecuária, que era o gado, né? E aí no transporte, os negros também carregavam nas suas costas aqueles canas de açúcar. Eles eram também, os índios também, acontecia isso com os índios também no começo, quando eles foram bem escravizados, eles carregavam nas costas, né, aquelas canas de açúcar. Mas por quê? Por que pegaram, né, os negros, africanos, para serem escravos, sendo que os escravos indígenas já estavam aí? Gente, eles acharam melhor pegar os escravos africanos porque os índios, eles tinham a coisa cultural. Os índios, eles não plantavam, só as índias, as mulheres plantavam. Eram as mulheres que tinham a cultura dela plantar. Os índios, os homens, eles não plantavam, só as mulheres. Vocês já viram nos filmes aonde as mulheres vão plantar? Elas ficam ali com a mandioca, fazendo a farinha de mandioca. Então, os índios tinham aquela cultura, e é muito difícil você chegar e tirar de uma pessoa uma cultura que já vem dela desde criança, né? Aquela cultura ali que só as mulheres sabiam fazer. E os negros não tinham, né, essa cultura. E outra coisa, os índios, eles tinham imunidade muito baixa, eles ficavam doentes, pegavam gripe, varíola, muito fácil, morriam, porque os índios, eles ficavam doentes, e os africanos eles eram mais fortes, né? Eram mais fortes. E também o domínio de certas técnicas pelos africanos, porque como os africanos, né, tinham a técnica lá na África de cuidar de boi, eles falaram assim, poxa, os índios costumavam a só lidar com o pau-brasil, né? As índias que plantam, os índios não plantam. Os índios têm imunidade fraca, ficam doentes facilmente, mas os negros não. Eles foram vendo que era melhor pegar os africanos do que o indígena. E tinha também aquela coisa da Igreja Católica que começou a defender os índios, né? Falar que não achava certo escravizar os índios. E aí o governador, né, o rei Dom João III colocou a tal da guerra justa, né? Que é a guerra assim, se os índios inimigos, aqueles que se rebelaram, fizeram magias, feitiçarias, eles poderiam o quê? Né? Que é a cultura deles, mas eles falavam assim, gente, para guerrear contra os índios, capturarem os índios e colocarem os índios como escravos, tá? E quem se engana quem achar que foram só os africanos que foram escravos. Não. Há muitos séculos muitos anos foram os séculos foram escravizados os índios e os africanos. Os africanos sobrepuseram os índios por causa da cultura dos índios, porque os índios eram fracos, logicamente, porque a Igreja Católica lutava pelos índios, né? E porque os africanos sabiam lidar com o boi, porque eles já lidavam com isso. Então, nós vamos falar que os árabes, eu não falei com vocês que tinha muito africano que ele pegava e levava, os árabes levavam eles para a Arábia e lá eles mexiam com pedras preciosas. Então muitos africanos vinham para cá e ficavam nessa etapa aí, de mexer com pedras preciosas, com metais, com ouro, com diamante. E os portugueses e o tráfico. Os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Atlântico, seguidos pelos holandeses, pelos franceses e pelos ingleses. Por isso, os portugueses teriam dominado muitas regiões do litoral da África, né, que foram as feitorias, que faziam estabelecimento, alianças com comerciantes e soberanos locais. O tráfico negreiro, realizado pelos europeus a partir do século XVI, uniu o interesse dos grupos escravigistas em 3 continentais. Quais são os 3 continentais? Que foi um triângulo. Eles fizeram um triângulo para o quê? Porque o tráfico negreiro, ele tinha muito poder aquisitivo. O tráfico negreiro era quando eles viram, gente, que dava muito mais dinheiro traficar negro do que plantar cana de açúcar, do que muito mais,
Porque eles chegavam lá, pegavam o negro, trocavam o negro por uma arma, trocavam o negro por um tecido, trazia o negro e vendia o negro, olha, por muito dinheiro, por muito. Às vezes não era dinheiro, mas era muito açúcar, muita cana de açúcar, trocava. Então era muito rentável para eles. Aí eles fizeram um triângulo, né, que surgiu a África, a Europa e a América. A África, porque os africanos que capturavam os africanos, entregava para a Europa e depois a Europa vinha, trazia para a América. Os navios europeus levavam mercadorias da colônia e da metrópole para a costa africana, como tecidos, aguardente, tabaco e armas. Aguardente é cachaça, né? E que eram trocados por escravos, aquilo que eu te falei, e que necessitavam de mão de obra para suas lavouras, minas e outras atividades econômicas. E também os números do comércio de escravos, gente, era exorbitante, porque chegava a 10 a 20 milhões, né, de escravos entre os séculos XVI. O impacto do tráfico negreiro tem uma dimensão muito ampla na sociedade africana. Por quê? Porque ele tinha, igual eu falei para vocês, ele tinha muito comércio. O tráfico negreiro era o que deu mais dinheiro para eles do que o cana-de-açúcar. E os estragos do tráfico foram, porém, inconsumiráveis, mais dramáticos do que essas estimativas. Basta lembrar que o preço de cada escravo vendido em terra do Islã ou desembarcado nas Américas era o de vários seres humanos que morriam nos ataques armados, nas caminhadas do interior de Sahel e para a costa, na espera junto às caravansarais. O tráfico negreiro, gente, nossa, era terrível. Eles pegavam esses escravos, capturavam eles como animais, jogavam assim redes sobre eles, colocavam eles assim amarrados, sabe, com fortes, né, correntes de metal, de ferro, e ali colocaram eles no navio. Eles viajavam 2 meses, né, para ver da Bahia até Portugal era 2 meses, ou mais de 2 meses, e aí eles ficavam amarrados nos galpões. Os negros que morriam ficavam lá no meio dos vivos, eles passavam fome, eles faziam as necessidades deles fisiológicas ali mesmo, eles não tinham nenhuma higiene, eles não tinham, eram açoitados, se acontecesse alguma coisa, eram açoitados até a morte. Muitas mulheres morreram, negras, de açoites, né, desses homens que traziam elas de lá, esses negros, e eles morriam, jogavam eles dentro do mar. Quando de 500 negros, 400 chegavam aqui, negros que às vezes sobreviviam por trabalhar demais e por apanhar demais e por ter uma vida precária, sem comida, sem as coisas suficientes, vivia até os 30 anos de idade só. E ao longo do século é provável que o tráfico de escravo tenha sido mais lucrativo para a metrópole portuguesa do que o negócio do açúcar, igual eu falei para vocês. O tráfico negreiro deu muito mais. Por quê? Porque quando eles chegavam na África, eles trocavam esses escravos por coisas pequenas, né? Por arma, por tabaco e por tecido. E quando chegava até os senhores de engenho, eles custavam dinheiro muito alto para os senhores de engenho. Mas eles nem tinham noção disso, né? E aí, nós vamos passar para a viagem, igual eu falei para vocês, a viagem de navios negreiros é horríveis, né? Igual eu falei. E os distintos grupos de cativos e suas condições de vida. Gente, por meio do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil homens e mulheres de diversas regiões da África. Entre os principais grupos africanos trazidos para o Brasil, destacaram-se os bantus. Os bantus, eles vinham da África Central. Foram os principais, né, que vieram, né, eram os bantus e os sudanenses. Os bantus, eles eram assim, eles foram para Pernambuco, Rio de Janeiro e vieram para Minas Gerais, os bantus. Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os bantus, eles eram assim, mais humildes, né, mais humildes do que os sudaneses. Os sudaneses, gente, eles vinham da Nigéria, de Guiné, e eles eram africanos, assim,
comprados por um preço mais alto, os sudaneses, porque eles eram inteligentes, eles eram bonitos, né? Eles se destacavam e eles custavam mais caro. E teve um momento que esses escravos, por serem inteligentes, eles se rebelaram, né? Eles se revoltaram. Aí os senhores de engenho, com medo, começaram a procurar mais os bantus, porque os bantus eram mais humildes, mais cativos, né? E assim, as distinções entre africanos escravizados, nós temos assim, chegando ao Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem nos navios, porque era muito difícil sobreviver às viagens dos navios, né? Eram vendidos geralmente no próprio porto, em leilões. Pensa bem, né? Eles colocavam os escravos em fileiras, davam banho, assim, não banho, né? Passavam água neles, e os dentes, mostravam os dentes para aqueles senhores, né? Brancos ali, mostravam os dentes para eles. E mostravam eles davam ali, pediam valor pelo escravo, negociavam aquele escravo, o negro. Os africanos costumavam ser diferenciados pelos colonos de acordo com o trabalho que desempenhavam e o tempo de vida na colônia, além de critérios principalmente relacionados à origem cultural e linguística. Os compradores de escravos evitavam adquirir indivíduos do mesmo grupo linguístico. Geralmente, quando os senhores compravam escravos, um grupo de escravos, eles preferiam que eles não falassem o mesmo dialeto, a mesma língua. Por quê? Porque eles queriam que eles aprendessem a falar o português. Porque se eles conversassem entre si, né, eles não iam aprender o português, iam falar aquele dialeto o tempo todo. Então eles queriam escravos que não falassem a mesma língua para aprender. Eles teriam que aprender a falar o português. Eles eram obrigados, porque senão não entenderam um ao outro. E lá tinha o escravo de ganho. O que é escravo de ganho? O escravo de ganho é aquele escravo que o senhor mandava ele trabalhar vendendo as coisas, né? Alguns eram barbeiros, outros eram artesãos. Então eles ganhavam uma porcentagem do que eles vendiam ou não ganhavam porcentagem nenhuma, né? Mas eles trabalhavam mais no comércio, que é o escravo de ganho. E tinha o escravo também da lavoura, que é o escravo eito, né? O escravo eito era o escravo que trabalhava na lavoura. Eles trabalhavam, os feitores ficavam batendo neles, eles trabalhavam 15 horas por dia e podiam sofrer vários castigos, igual eu falei aqui. E tinha escravos domésticos, aqueles escravos que eles trabalhavam lá nos casarões dos senhores, eles eram confiáveis, eram dóceis, cuidavam das crianças, das senhoras, dos senhores, né? Eles eram, as mulheres negras, essas que eram de confiança, elas como se fosse mãe. Elas pegavam aquelas crianças e criavam como se fosse mãe, né, delas. Então eram os escravos que eram escravos de confiança, o escravo doméstico que ficava dentro da casa com os senhores, convivia com eles ali o tempo todo. E os boçais e os latinos, os boçais e os latinos, eles não tinham direito nenhum, sabe? Era aqueles assim que ele não falava o português direito, né? Ele distinguia os escravos, era o processo de adaptação cultural. Tinha menor valor o boçal e o escravo que era recém-chegado da África, que desconhecia a língua portuguesa e o trabalho da colônia. Em contrapartida, o ladino era mais valorizado. O escravo que entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina do trabalho. Então, assim, o ladino, né, os escravos ladinos, eles não eram assim, escravos que tinha muito valor, porque eram aqueles recém-chegados, não sabia falar o português. Mas alguns, aqueles que sabiam falar o português, era mais valorizado, né? Os boçais não eram valorizados porque não sabiam falar o português. Mas os ladinos sabiam falar mais ou menos o português, já eram mais valorizados que os boçais. Aí se perguntarem para você na prova do Enem a respeito de quê? Quais os tipos de escravos que tinha lá? Tinha o escravo de ganho, né? Tinha o escravo da lavoura, o ético, tinha o escravo doméstico e tinha o escravo de boçal, né, e ladino. E você pode explicar a respeito disso para eles. Os escravos, eles lutaram, tá? Eles não ficaram assim, eu vou deixar eles me escravizarem, pronto, acabou. Não. Os africanos trazidos para o Brasil, seus descendentes, não ficaram passivos à condição escravizando, não. Eles lutaram, gente. Eles
Olha, alguns escravos chegavam a se suicidar. Alguns escravos se matavam. Escravas, às vezes, que ficavam grávidas, para o filho dela não nascer escravo e para sofrer tudo aquilo que ela sofreu, o que ela fazia? Ela matava, ela se matava para o filho dela não nascer, para não sofrer aquilo tudo que eles estavam sofrendo. Eles se suicidavam, eles tinham fugas coletivas e individuais. Se eles pudessem fugir, eles fugiam. Eles fugiam para os quilombos, né? Ali do quilombo dos Palmares. Por que quilombo dos Palmares? Porque ele tinha um lugar chamado Palmeiras, né? Então era quilombo dos Palmares. Até que Zumba, ele fez até um acordo com, né, o rei ali de Palmares, falando que os escravos novatos que chegassem no quilombo, ele ia entregar para eles. Mas aí o Zumbi, o sobrinho de Zumba, não aceitou isso não. E o que aconteceu? Ele acabou assassinando o tio, né, o Zumba, e o Zumbi assumiu o quilombo e ele lutou pelo direito dos negros, e pegando todos os negros que fossem para lá e os brancos viessem atrás, eles, né, os senhores, eles matavam. Então, e os negros também, gente, eles sabotavam as máquinas, eles colocavam fogo nas canas de açúcar. Pensa, eles estavam certos, né, gente? Estavam revoltados. Eles paravam o trabalho, eles paravam de trabalhar e falavam assim, olha, se vocês não der isso, isso e isso, nós não vamos trabalhar. Eles começaram com o quê? Eles fizeram a greve. Olha, naquele tempo da colônia, lá no século XVI, XVII, já existia a greve. E os negros, eles fizeram greve também. Eles colocavam fogo na cana de açúcar, eles pegavam, matavam os senhores, envenenavam os senhores, se deixassem. Eles pegavam pedras, colocavam assim nas máquinas de engenho para parar, para ficar o dia todo sem fazer nada. Eles sabotavam mesmo. E eles confrontavam, né, os senhores de engenho com pedaços de madeira, de brasa, e lançavam nos canaviais. Eles jogavam pedaços de ossos, de ferro, de pedra na moenda de engenho, né, onde moe a cana de açúcar, para parar e para não funcionar. E negociações, né? Eles negociavam com os senhores de engenho. Eles falavam o que eles queriam. Eu quero alimento, eu quero vestuário, eu quero que você cumpra isso, que nós vamos cumprir aquilo. O desejo deles, gente, eu não quero voltar para a África, eu não quero, não preciso ser livre, mas eu quero que vocês nos tratem com respeito. Eu quero que vocês deixem a gente pescar, eu quero que vocês nos deixem pegar algumas coisas sem pedir permissão o tempo todo para vocês. Nós queremos viver, nós não estamos aqui negando de trabalhar para vocês, nós queremos ter que respeito, né, viver também. O quilombo, gente, é uma palavra de origem africana que significa população, união, a união dos escravos. E lá nos quilombos, eles tiveram, né, resistências, né, que chamavam quilombola, né, as resistências que chamavam as pessoas que chegavam nos quilombos, chamavam quilombola, não estou sabendo falar. E aí, era uma resistência muito grande para a liberdade deles, para eles ficarem lá nos quilombos. Alguns iam para outros lugares e sumiam. A vida nos quilombos os quilombos, tinha vários quilombos, gente, não tinha um quilombo só lá nos Palmares, não. Tinha quilombo em Minas Gerais, tinha quilombo em Goiás, tinha quilombo no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pernambuco, tinha quilombo em São Paulo, para tudo quanto é lugar tinha quilombo, né? Todo estado, né? O estado de Goiás, o estado de Pernambuco, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo tinha quilombo. E eles mostravam que, embora a população dos quilombos fosse composta principalmente de africanos e seus descendentes, havia também entre eles índio, gente. Tinha índio que ia para os quilombos. Por quê? Os índios eram ainda escravos. Os índios ainda trabalhavam como escravos. Se eles pegassem os índios, escravizavam os índios sabiam mexer com o pau-brasil. Então, assim, não era só o negro que foi escravo, o índio também foi escravo. Se engana quem acha que foi só o negro. Então,
O Quilombo dos Palmares, considerado o quilombo mais importante de nossa história, tinham vários quilombos. Vocês viram que teve quilombo em São Paulo, quilombo no Rio de Janeiro, quilombo em Goiás, quilombo no Mato Grosso do Sul, quilombo no Rio Grande do Sul. Mas o principal foi o quilombo de Palmares, que foi em Palmeiras, igual eu falei com você ali, que tinha, né, que foi em Alagoas. Alagoas, Pernambuco. Esse quilombo do Palmares, ele era lá em Pernambuco, lá em Alagoas. Eles criavam gado, cultivavam milho, feijão, cana-de-açúcar e mandioca, além de realizar um razoável comércio com os povoados próximos. Então lá nos quilombos, eles se uniam, os índios, os negros, e ali eles plantavam, eles pescavam, eles faziam até comércio nas cidades próximas ali, né, para sobreviverem. Tinha gado, porque eles sabiam mexer com gado. Tudo que eles aprenderam lá, né, os senhores de engenho, quando eles cultivavam para eles. E aí tinha, igual eu falei para você, a liderança do Zumba, né, e Zumbi. Zumba era tio do Zumbi. E ele falou, né, fez um contrato lá com o grande senhor lá, que era o senhor, o grande senhor chamava o Zumbi, né? O líder do quilombo chamava o grande senhor, né? E aí ele firmou com o governador de Pernambuco um acordo, falou assim, olha, se chegar aqui os negros, né, que nasceram nos Palmares, com a condição de serem devolvidos aos colonos, escravos recém-chegados ao quilombo. Ele falou assim, ó, se chegar aqui uns escravos recém-chegados, eu entrego. Isso foi Zumba, tio de Zumbi. Mas Zumbi não gostou disso não. E aí Zumbi matou Zumba e ficou no lugar de Zumba para ficar ordenando e lutando contra a escravidão. E em cerca de, assim, no governo e os senhores de engenho,